bem-vindos. Está no ar o Sem Tabus. A voz não é a mesma, mas o programa é o mesmo, a proposta é a mesma e eu com a mesma alegria de estar com você mais uma vez aqui no nosso Sem Tabus. Você sabe que esse é o espaço que nós separamos para falar sobre sexualidade, em todos os aspectos do nosso desenvolvimento, da nossa construção. Também falamos daquilo que desconstrói o nosso universo no que diz respeito à sexualidade. E também você que nos acompanha já há algum tempo, ou você que está começando a entender a nossa proposta agora, nós temos uma preocupação de trabalhar os princípios a partir daquilo que nós acreditamos e temos aprendido na Palavra de Deus. Esse é um programa cristão, feito por pessoas cristãs, num canal de televisão que tem uma proposta de agregar, de somar, de trazer para as famílias, de restaurar nas famílias o prazer de ser família segundo o propósito, segundo a verdade estabelecida na Palavra de Deus, o livro rico e que inegavelmente é o livro e é o objeto que transformou a vida e transforma a vida das pessoas. Qualquer outro livro que você conheça, qualquer outro autor, qualquer outra descoberta do conhecimento humano faz muito sentido na nossa construção enquanto pessoas, mas nada se compara à revelação existente na Palavra de Deus. E aqui nesse espaço para falarmos sobre sexualidade, nós também temos a preocupação de não somente falar sobre sexo, ato conjugal, marido e mulher, homens e mulheres, no que diz respeito à prática, à vida sexual. Mas nós também queremos sempre ampliar essa conversa e, inclusive, apresentando temas que dizem respeito aos pais e aos filhos, aos educadores, a todos nós de um modo em geral. E o tema escolhido para o programa de hoje é Inocência Perdida ou Perdendo a Inocência. Eu quero falar do aspecto da sexualidade hoje no que diz respeito às nossas crianças, às meninas e os meninos e o conceito que os pais precisam entender que devem ter para elaborar melhor a vida, a educação e desenvolvimento dos seus filhos com relação à sua sexualidade, que começa na infância, que começa ali, quando a criança está aprendendo e apreendendo tudo que está em volta. Esse é o nosso tema de hoje. Queremos a sua participação aqui com a gente. Pode ser por e-mail, semtabus@novotempo.com ou pode twittar para a gente também a hora que você quiser. Sem Tabus, aqui o nosso contato direto com você. E a nossa convidada de hoje, para você que nos acompanha pela rádio e pela TV Novo Tempo, a nossa convidada de hoje é escritora, palestrante, educadora, tem formação na área da psicologia também, Wélida Dancini, bem-vinda. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui, muito obrigada por estar aí nos recebendo na sua casa também, ou você que está nos acompanhando pelo rádio. É sempre bom poder estar conversando sobre tudo aquilo que Deus deixou para nós como orientações na sua palavra, inclusive nessa área da sexualidade também. Hoje, como o tema é Perdendo a Inocência, por onde que a gente começa essa conversa? O que tem te preocupado enquanto mãe, esposa, enquanto palestrante, enquanto escritora? Você já tem vários livros escritos e todos eles, ou praticamente todos eles, voltados para a área da família, apesar de também você trabalhar com a área organizacional, com as empresas, enfim, teu currículo é bem extenso na área de escrever livros, enfim, da literatura. Diz aí pra gente, em que se baseia a tua principal preocupação quando o tema é Perdendo a Inocência? Isso. Nós temos visto uma geração se levantando de crianças que estão entrando precocemente nessa questão da sensualidade e da sexualidade também. Então, quando a gente faz uma análise, quando a gente observa o panorama geral, nós vemos principalmente um grupo significativo de meninas que elas mais parecem adultos em miniatura. É verdade. Então, tem até um termo que tem se trabalhado muito nesse contexto, que é a adultização da criança. Então, as meninas estão se vestindo de forma extremamente adulta, mas com um perfil extremamente sensual. Então, a gente vê, inclusive, saiu em vários sites e vários jornais comentaram também a questão de modelos infantis usando trajes extremamente adultos, maquiagens extremamente carregadas e, inclusive, fazendo poses super sensuais. E
o desdobramento de tudo isso na nossa sociedade e especificamente também no contexto dessas crianças, né? Como vai ser a vida delas diante de todo esse cenário. Então, são os temas realmente que nós precisamos nos preocupar enquanto educadores, enquanto pais, porque os nossos filhos, eles estão à mercê de toda esse modismo da sociedade contemporânea. Que é altamente corrupto, né? Esse modelo de viver fases inadequadas, fases fora das fases. Essa semana eu vi uma reportagem de uma menina aos 10 anos de idade, ela foi escolhida como Miss Brasil, Mirim. Uma menina linda, tem uma história de vida muito difícil, foi abandonada pelos pais. Aliás, ela nem conhece o pai, a mãe é usuária de droga, os avós foram presos, estão presos ainda por tráfico de drogas, enfim. E uma menina linda, uma história de vida muito difícil, mas ela foi resgatada por um rapaz que a amou enquanto criança e a adotou. E essa menina está escolhendo essa caminhada da beleza, e ela aos 10 anos de idade já vai para a academia, ela tem um corpo já de mocinha, ela usa saltos enormes, ela não tem o quarto dela, o repórter até fez a observação que não tinha nada de criança, de meninas. Aos 10 anos de idade ela já está numa fase realmente muito adulta, e a gente vê a sensualidade sendo posta para uma criança, e como que isso repercute no emocional, no histórico dela, na vida dela? O que vai ser isso, né? É alguma coisa que nós estamos vendo, inclusive, no dia a dia entre nós. Qual é o desenrolar disso, Hélida? Um dos grandes problemas é que essa criança ela está pulando fases. Então, a criança ela está deixando de ser criança, ela não tem mais quase espaço para brincar. O ser infantil tem deixado de existir e ela está passando a ser um adulto em miniatura. Então, todo esse desdobramento vai se dar na vida adulta, porque ela vai ter pulado fases. E ela começa a se ver como adulto, a se portar como adulto. E a gente tem a tendência de achar que é tudo tão bonitinho, né? Tão bonitinho a criança vestido de forma adulta, falando como um adulto. Isso tudo é bonitinho, mas ela precisa ser criança. E isso tem toda uma repercussão emocional, no emocional. E a gente sabe que um preço está sendo pago e vai ser pago ainda de forma mais intensa. E esse exemplo que você deu, ele é real, né? Infelizmente não é o único. Então, por exemplo, existe uma linha de lingeries franceses em que eles criaram toda uma linha para crianças. Então, saiu uma reportagem com meninas de 4 anos de idade usando calcinhas, usando sutiãs com bojos e de formas extremamente sensuais. As fotos que colocam são assim fotos que você não acredita que é uma criança. Que é uma criança fazendo aquele tipo de pose e elas assim até que ponto a criança consegue entender que aquilo é um trabalho que ela está fazendo e que aquilo não é vida real. Nessa idade, os estudos psicológicos mostram que a criança ela não consegue ainda dissociar o que é real e do que não é real, que não é para ela naquele momento. Existem vários exemplos disso. Inclusive, eu encontrei uma reportagem que eu achei assim, que me impactou muito, eu até compartilhei aqui neste livro, de uma situação de 2 crianças que estavam numa fila, num restaurante, aguardando para serem atendidas, e elas estavam conversando sobre um óculos de sol. Meninas de 4 anos de idade. Aí uma colocou o óculos e olhou para a outra e falou, e aí, eu fico mais sensual com o óculos ou sem o óculos? Aí você para analisar, será que esse é o tipo de preocupação de uma criança de 4 anos? Aí a outra respondeu assim, eu acho que você fica mais sexy com o óculos. Uau!
Então, veja, é uma situação assim cotidiana, corriqueira, e às vezes a gente pode achar, né? Eu fico tem pensando, nada a ver. mas eu fico pensando, se uma criança tem noção do que significa a palavra sexy e sensualidade, ou as palavras sexy e sensualidade, como que ela já foi imersa nesse universo da sensualidade, do glamour, dessa coisa de explorar o corpo? Como? Uma criança de 4 anos nós estamos falando. Você pode estar dizendo assim, ai, Darleide, mas aqui é essa hora, isso é um assunto que a gente pode falar a qualquer momento, e assim, Sem Tabus, a gente espera algo mais sensual, mais sexy. Você sabe que a nossa proposta também é chamar a atenção dos jovens para a não prática do sexo antes do casamento, para a não prática do sexo irresponsavelmente. Nós temos esse cuidado de falar para os nossos jovens, mas nós temos que falar para os jovens, temos que falar para os mais velhos, para os solteiros, para os casados, e precisamos dizer que muita coisa que nós estamos vendo na adolescência ou mesmo na fase adulta começou onde? Lá na infância. E o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? E isso é um tabu que a gente precisa abrir e olhar para ele e dizer assim, está errado, está errado. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças, vejam os brinquedos. Você mesmo me mandou um link de uma reportagem que mostra aquela famosa boneca, famosérrima, a boneca mais famosa do mundo, que tem o seu namoradinho, o seu marido, sei lá o que é ela, não, é namorado, nunca casou, aquela moça, não sei, aquela boneca, e acontece que ela agora está vindo numa versão transexual. Ela tanto pode ser boneco, quanto pode ser boneca, ela tem os órgãos genitais de menina, enfim... De menino. De menino, e tem seios de menina, e tem postura de menina. Quer dizer, o que o namorado com órgãos genitais femininos. O namorado veio também, sim, menina? Sim. Aí tá uma conversa assim, truncada, né, para nós falarmos de sexualidade para os nossos filhos. Então, assim, fica acordado, preste atenção, fica ligado. Você tem filho? Não tem? Preste atenção à tua volta. Há um trabalho, há uma política que está no ar para sensualizar, para explorar o nosso corpo. Principalmente nós, mulheres, somos vítimas disso. Com o nosso consentimento ou sem o nosso consentimento, conscientemente ou não, nós estamos inseridos num contexto de muita sensualização. E isso nos destitui enquanto pessoas espirituais que têm consciência de que o nosso corpo tem um propósito de existir e não é somente para atrair o outro. Nós precisamos parar com essa coisa de sermos iscas, para sermos bem vistos, precisamos estar mostrando o corpo, sensualizando, mostrando os seios, as pernas, as formas, o jeito de ser, porque assim é que vão gostar de mim. Isso não é de Deus, isso não vem do Espírito de Deus e a gente precisa testemunhar isso e falar a plenos pulmões. Nós somos vítimas e as nossas crianças não merecem o que elas estão vivendo. Esse é o seu Sem Tabus aqui na sua Novo Tempo, um programa que acontece toda semana. Perdendo alguns dos nossos programas, vai lá no nosso blog novotempo.com/sem tabus. Quer participar por e-mail? Manda pra gente semtabus.com, semtabus@novotempo.com, ou Twitter aí pra gente, está aparecendo no vídeo o nosso endereço, mas para você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo, o nosso Twitter é NT Sem Tabus, tá? Combinado. Wélida, o que mais dizer antes de ir para o nosso intervalo? Teve uma pesquisa que foi feita, alguns psicólogos pegaram crianças e 2 bonecas. As bonecas eram idênticas, só que colocaram em uma roupas modestas e na outra boneca colocaram elas com roupas bem indecentes, bem sensuais, bem apelativas para o lado sexual. E aí fizeram algumas perguntas para as crianças. Olha só as perguntas, 4 perguntas. Qual delas se parece mais com você? Com qual delas você quer se parecer no futuro? Qual é a mais popular e com qual delas você gostaria de brincar? Aí a conclusão da pesquisa foi que a versão piriguete da boneca dominou 68%. Sendo que, né, então, 68%. Mas foi você que pôs essa palavra piriguete aí, ou estava na pesquisa? Estava na pesquisa. Gente, isso já está no dicionário, tem jeito. Estava na pesquisa. Então, veja, 68% das meninas querem ser iguais a essa boneca, como diz aqui no estudo, a versão piriguete. E ainda concluiu o estudo dizendo que 72% delas acreditam que a boneca com trajes de gosto duvidoso é a mais popular na escola.
Então, veja, elas já compreendem que para elas serem populares, para elas serem aceitas, para elas serem amadas, elas precisam expor o corpo delas. Isso não é verdade. Não. Agora, quem é que vai ensinar para elas que isso está errado? Isso está a cargo de muitas pessoas, muitas instituições, mas principalmente a cargo de nós pais, até porque a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. E esse ensino diz respeito a nós pais. Então nós precisamos ensinar, porque o mundo lá fora está ensinando completamente valores distorcidos. E nós precisamos mostrar para eles que ainda que a gente seja diferente de todo mundo, vale a pena fazer as coisas do jeito de Deus. Exatamente, é o melhor jeito. Mas é impressionante como o nosso espírito de rebeldia tem se levantado, como nós temos sido rebeldes com aquilo que está escancarado à nossa frente. O que você pensa sobre o assunto? Escreve aqui pra gente, fala com a gente. Deixa eu mandar alguns abraços aqui para as pessoas que tweetam pra gente, se comunicam assim rapidamente. Um abraço para o Leonardo Martins, ligados, a Daiane Rocha também participando, Alex Garcia, a Leonardo, Adilson José da Silva, bom ter você aqui com a gente também. Muito obrigada pelo link que você me mandou outro dia com relação a um outro tema abordado aqui no nosso programa. O Rafael também participando. Obrigada, Rafael. Deus te abençoe. Elisângela, bom ter você na companhia também, assim como o Daniel, o Lucas Gonçalves. E quero mandar um abraço também para Marisa Lobo, que esteve aqui com a gente no último programa. Uma excelente participação, uma repercussão muito boa do nosso programa, da nossa temática. Um abraço para você, Marisa. Então, nós vamos agora mandando esses abraços, convidando você a continuar aqui com a gente. O nosso intervalo é bem rapidinho, nós já voltamos aqui falando sobre isto. Você tem levado a sério essa questão, você tem visto em que laços nós temos nos prendido, você tem observado já em que situação se encontram as nossas crianças, já parou para pensar na qualidade da música que as nossas crianças ouvem? Você observa que a música, atualmente, ela apela demais para a sensualidade. E, assim, quase já não temos mais música para criança, Wélida. Já não temos mais cantores e cantoras e músicas apropriadas para crianças. Elas já não têm referências enquanto crianças cantando para elas, inclusive no universo religioso. As nossas crianças cantam músicas de adultos, é isso mesmo. E isso já é influência dessa maneira de viver que nós não nos damos conta e já estamos nele, vivendo esse tempo tão difícil. Falando sobre sexualidade, mas incluindo a criança aqui na nossa conversa. E eu quero você aqui para aprendermos juntos e a mudarmos esse quadro que parece um quadro feio, e mas ainda muita coisa que nós podemos fazer, inclusive em família. Nosso intervalo é bem rapidinho, já estamos de volta. Até já. Seu Sem Tabus está de volta, bom estar com você aqui nesta noite, já madrugadando aí, né? Você que está sozinho ou acompanhado, não sei, você que nos ouve trabalhando ou pronto mesmo para terminar aqui e já descansar, emendar a noite, amanhã dia de trabalho ou não sei, é um universo tão diferente para cada um de nós, rotinas bem distintas, cada um de nós somos tão individuais, tão únicos, né? E apesar desse dia a dia diferenciado, eu quero dizer para você que o nosso Deus olha para nós de um jeito único também, especial. Você é amado do coração de Deus. E nós estamos aqui na nossa conversa de toda semana, falando sobre sexualidade, sobre todos os pontos de vista, temas polêmicos, temas mais profundos, temas mais adultos, mais para homens e mulheres numa vida conjugal que precisa e tem aprendido tanta coisa no que diz respeito à prática sexual. Mas hoje um tema mais ameno, mas não menos importante. Nós precisamos dar atenção ao que está acontecendo com a sensualização, a adultização, como a Wélida ensinou para a gente agora há pouco, sobre esse termo novo que está chegando, a adultização das nossas crianças. Isso é crime, sabia? É crime. É um absurdo nós cruzarmos os braços e vermos as nossas crianças falando de beijo na boca, beijando na boca. E tantos pais, Wélida, que eu já observei, você que está chegando agora, Wélida é a nossa convidada de hoje, ela é educadora, escritora, ela é palestrante, enfim, uma série de coisas, o currículo dela é extenso, mas ela vem aqui com a gente conversar sobre este tema. É interessante como a gente vê muitas vezes os pais incentivando os filhos ao namoro, ainda pequenininhos, beijando,
falando, por favor, né, pais e mães, atentos para isso. Falei outra coisa sobre a música e você tem alguma coisa a mais para falar sobre a música? Isso. A estratégia, uma das estratégias, principalmente da mídia, que é uma das grandes ferramentas de moldar comportamentos na nossa sociedade atual, é tornar o que é imoral banal. Então, algumas atitudes que há tempos atrás eram vistas como moralmente inapropriados, eles vão trabalhando de forma a tornar o assunto banal e a gente acaba aceitando isso ou se acostumando a isso e a gente nem dá tanta importância assim e a gente passa a aceitar numa boa. Então, essa questão do beijo, né? É tão comum ver pais falando para as crianças, isso corta meu coração quando eu ouço isso. Principalmente porque eu tenho filhos pequenos, né? Ai, a namoradinha, o namoradinho e tal. Aí eu fico falando, gente, para que tem que trazer esse assunto de forma tão precoce nas crianças? Isso vai acontecer? Vai acontecer, evidentemente, mas como diz lá em Eclesiastes, há tempo para tudo. E hoje pouco se fala sobre o brincar, por exemplo, com as crianças. Pouco tempo a gente investe brincando com as crianças, a gente não tem quase tempo para isso, mas se puxa tanto esses assuntos que as crianças ainda não estão preparadas para isso. Então, voltando ao ponto que você tinha falado, né, sobre a questão da música. É incrível como que, de um tempo para cá, as músicas elas estão tendo um grande apelo sexual. Não apenas sensual, mas sexual mesmo. Algumas músicas, elas encenam de forma brilhante o ato sexual. E se já é uma agressão para nós adultos, o que dirá para as crianças então? E o mais lamentável é quando a gente vê as crianças representando essas danças, usando o estilo de roupas que essas dançarinas utilizam e imitando as danças. E interessante que muitas vezes as crianças são tão pequenas que elas nem sabem, nem entendem o que está fazendo. Elas só sabem que está chamando a atenção, e as crianças amam chamar a atenção, que está todo mundo achando bonitinho, engraçadinho, está sendo o alvo de todos os olhares, então ela reproduz aquilo. Só que, veja, tudo isso tem um desdobramento, porque você está mexendo com o seu corpo e nós somos seres extremamente sensuais. A sexualidade é algo que nasce já com a gente, então ali o bebê na fase oral, ali a libido dele está ali na boca, então não é uma coisa que vai ser despertado apenas quando tiver sei lá quantos anos. Ela existe no corpo. E a gente está trazendo isso à tona de forma muito precoce. E as músicas, elas têm sido assim, eu me angustio muito quando tanto que eu até deixei de ouvir essas músicas, porque assim, há tempos atrás, a mulher, ela era alvo dos mais lindos, mais inspiradores poemas dos poetas do passado. Então, quando ele buscava uma fonte de inspiração, ele buscava aquela figura da mulher e criava seus mais belos poemas. Hoje, as mulheres são tratadas, principalmente na música, a mulher é tratada e retratada com termos extremamente chulos. Elas são chamadas de cachorronas, popozudas e por aí vai, coisas que nem merece a gente estar repetindo, mas assim, para você ver como a mulher ela se tornou um alvo ela virou um produto. Quando você quer vender qualquer tipo de coisa, de palito de fósforo a um avião, você tem que colocar uma mulher vestida de forma sensual e tudo é um apelo extremamente sensualizado, usando principalmente a figura feminina. E as crianças estão vendo isso, elas estão na frente da televisão, estão acompanhando, você sai na rua, está ali os outdoors e a mulher ali vestida daquela forma, e as crianças então entendem que essa é a maneira correta de se vestir, que as músicas são normais isso, e elas acabam adotando tudo isso. Sabe que talvez eu tenha até comentado aqui em algum momento no Sem Tabus, em outros programas, algumas pesquisas que mostram, tratam deste tema, pesquisas, os americanos pesquisam tudo, né? E eles mostrando que
a música, as crianças que são e os adolescentes que são expostos a essas músicas sexuais, elas erotizam tanto e pervertem, sim, o sentido e a vida e a maneira de viver dessas crianças, que elas muito mais cedo começam a fazer sexo. Então, quanto mais uma criança, quanto mais um adolescente é exposto a essa música sensual, mais cedo ele vai entrar na vida sexual ativa. E assim, é tão... eu poderia dizer, é quase óbvio, né? Porque aquilo que a gente joga para dentro, se a nossa mente está sendo formatada com aquilo, aqui mesmo a nossa música no Brasil, ela é extremamente sensualizada, sexualizada, os funks, os pesadões, ou as músicas românticas, ou as caipiras, seja o que quer que tipo de música seja, você sente que ela tem um teor que não é teor de romantismo, não é teor de beleza, é de sensualidade mesmo, de sexualização mesmo. E o que vai ser o produto disso? O que vai ser? Exatamente. Então, veja, se os adultos, ao ouvirem esse tipo de música e praticarem esse tipo de dança, qual é o objetivo deles? Seduzir uma outra pessoa. Sim. A criança, ela começa a se envolver com isso também. Quando ela é bem pequena, ela ainda não consegue compreender isso, mas logo toda essa questão sexual é ativada nela, ela começa a fazer essas conexões, e então as meninas começam a praticar esse tipo de dança e cantar esse tipo de música para seduzir os meninos. Para fazer o que nessa sedução, né, amiga? Pois é. Eu vi recente uma reportagem de uma menina, uma inglesa, que aos 7 anos ela começou a ir para balada. E tinha uma foto dela com uma roupa assim bem sensual. Uma menina de 7 anos, já ia para balada. Aos 12 anos, ela fez ensaios sensuais. Mas como, gente? Que balada que ela ia com 7 anos de idade? E aos 15 anos, ela estava grávida. Meu Deus. É como quase que 2 e 2 é 4. Então, veja, uma criança que com 7 anos está frequentando balada, está com aquelas roupas extremamente... Mas não pode, é proibido por lei. Ah, minha filha. Bom, se a gente vai para a lei, você me lembrou de um detalhe. Eu trouxe aqui, olha só. O Código de Ética da Radiodifusão Brasileira determina, no capítulo 2, artigo 15, que as emissoras de rádio e televisão não podem apresentar músicas cujas letras sejam nitidamente pornográficas. Isso é lei. E você vê a rádio e a televisão apresentando músicas com letra altamente pornográfica? Vemos. Impressionante. É impressionante. Então, realmente, a gente precisa estar atento, porque qual é a consequência de toda essa precocidade na forma de vestir, na maquiagem? Outro dia eu estava numa igreja, é lamentável ter que dizer que é na igreja, mas foi lá, né, que aconteceu. E eu estava numa classe com crianças de 0 a 3 anos. E chegou uma mãe da igreja, família tradicional ali da igreja, e ela tem uma menininha de 1 ano e meio. E a menininha estava de esmalte vermelho. Eu vi aquilo e fiquei assim muito chocada, porque qual é a necessidade que uma criança com menos de 2 anos, que mal consegue caminhar, qual é a necessidade dela estar usando esmalte vermelho? Quando você vai pesquisar sobre isso, eu pesquisei muito sobre essa questão de maquiagem, de vestimenta e tal, você vê que o vermelho, os tons vermelhos na maquiagem, eles foram feitos para seduzir os homens, né? Então, a criança, antes dos 2 anos, ela já está utilizando uma ferramenta de sedução. Agora, qual é a necessidade? E assim a gente percebe que muitas vezes os pais utilizam isso, permitem isso, sem parar para pensar nas consequências. Aí você vê as menininhas de mini saia, de mini blusas, de alcinha, mostrando o seu corpo excessivamente. Eu fui pesquisar sobre a origem da mini saia. E a pessoa que fabricou a mini saia, que idealizou lá no início, né, dessa questão da erotização da vestimenta, foi uma mulher chamada Mary Quant. E ela tinha uma filosofia: se você
tem uma roupa que não seduz o homem, você não tem necessidade dessa roupa. Essa era a filosofia dela. Então, a roupa, ela criou a mini saia exatamente com esse objetivo, de seduzir o homem. E a gente vai se acostumando, lembra que eu falei, né, de tornar a coisa banal. Então, você vai se acostumando e vai colocando. E a saia vai subindo, e as menininhas vão crescendo, automaticamente as roupas vão ficando menores. E a gente acha, é bonitinho, eu vou usar na minha filha aquela saia compridona e tal. Veja, a Bíblia fala, ela dá o padrão de vestimenta da mulher, independente da idade. Ela diz que as mulheres elas devem se vestir de forma decente, com bom gosto e de forma modesta. E isso se aplica a todas as pessoas. E a gente tem que começar a ensinar as crianças a se vestirem de forma apropriada. Qual a necessidade da menina estar com uma mini saia? E a gente vê tantos casos dessas meninas que andam e as suas roupas íntimas aparecem, porque as saias são pequenininhas, se sobe uma escada, está tudo à vista. E a gente tem que ter muito cuidado, porque, veja, hoje a pedofilia está aí. Está em todos os lugares muitas crianças são vítimas de pessoas das que menos a gente espera, estão cometendo atos de pedofilia. Então, a gente tem que preservar as nossas filhas também, porque elas estão expostas a isso e quem é que pode assegurar que a sua filha não vai ser vítima de pedofilia? Então, a gente tem que ter cuidado, inclusive em relação a isso. Apesar de que para esses doentes da pedofilia não importa a roupa, né? Para os doentes da pedofilia não importa. São seres irracionais que violam, que trazem tanto mal, que fazem tanto mal a vidas preciosas. No entanto, nós precisamos enxergar a família, que é alguma coisa que tem sido alvo de muito abalo, como sendo alguma coisa que não precisa ter padrão. Família é coisa do passado, sabe? Casamento, que coisa mais retrógrada. Sexo após o casamento, ai que bobagem, como vocês são antigos. Ai que povo sem noção. Vocês não acreditam? Acreditar em Deus... Povo louco, acreditar em Deus, vocês construíram um Deus. Teve inclusive alguém que tuitou no programa passado, vocês criaram um Deus, agora vocês acreditam nesse Deus, esperam. Então, assim, tem gente para acreditar em tudo, para pensar em tudo, mas nós precisamos enxergar a família, um aspecto como esse que nós estamos falando da erotização, a partir inclusive da roupa que nós usamos, da música que nós ouvimos, e quero incluir também a comida que nós ingerimos. Imagina que, outro dia eu estava lendo um texto de Ellen White, e ela já em 1800 e alguma coisa dizia assim, chamava a atenção para a quantidade de hormônios que há nos ovos e que meninas e crianças dadas à sensualidade não deveriam usar aquele artifício, aquele alimento. E eu falei assim, mas ela está falando em 1800, numa época em que os ovos não eram os ovos de hoje, que não tem a quantidade de hormônios que tem hoje, o frango que se come, a carne que se ingere, os alimentos que nós ingerimos, lotados de hormônios, de produtos químicos. E você acredita que isso vai para onde? Isso não tem repercussão no cérebro, isso não tem repercussão no corpo, isso não tem repercussão nos nossos desejos. Você imagina que realmente é tudo tão inocente assim? Você não se dá conta do que está acontecendo, de que se nós não cuidarmos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, nós estamos abrindo as portas para a maldição. Será que é alguma coisa demais estarmos falando assim? E eu estou falando agora também para um público religioso, não somente, e são todos muito bem-vindos, e nós deveríamos estar falando mais para os que não são da igreja do que para os que são. Mas como todos são muito bem-vindos e o nosso discurso é o mesmo para dentro e para fora, nós precisamos dizer assim, mulheres cristãs, você é cristã? Sim? Ok. O que você veste é cristão? Sua roupa condiz com uma mulher cristã? E não me fale assim, você está falando de calça ou de saia. Eu digo para você, Coco Chanel, quando criou a saia secretária, essa saia que é uma saia decente, que é uma saia... Quando ela criou, nos tempos em que ela criou, ela teria dito que a saia, sabe, aquela saia secretária, encurtou, antigamente era muito longo, foi subindo. Quando ela chegou nesse padrão, ela disse assim, saia é para cruzar a perna.
que ela estava dizendo com aquilo? É para mostrar as pernas, é para sensualizar o seu corpo com as pernas à mostra. Então, assim, que tipo de roupa você tem usado para expor o seu corpo? O que temos visto de mulheres cristãs usando mini saia, cruzando a perna de um jeito que eu digo, gente, avisa para ela. Então, assim, como que nós estamos observando o que nós somos enquanto mulheres cristãs? É um apelo que eu faço para você pensar. Os adereços, os apetrechos, o nosso jeito de ser, é de fato alguma coisa decente e coerente com a nossa fé? Pense nisso. Nós vamos para o nosso intervalo, é bem rapidinho, já voltamos aqui com essa conversa. Espero que esteja muito interessante para você, pelo menos para te fazer pensar. Se não está sendo interessante, também é bom para te incomodar e fazer pensar. Até já. Já estamos de volta aqui no nosso programa Última Parte Agora. Quer compartilhar com a gente alguma experiência? Fique à vontade, é bom demais ter você. Você sabe que o Sem Tabu, se não sabe, eu vou te dizer, é um dos programas mais vistos, mais procurados, é um dos programas mais queridos aqui da nossa grade. Sabe por quê? Fala de assuntos muito próprios de cada um de nós, mas poucas vezes comentado e falado a respeito deles, com essa propriedade que nós temos buscado aqui para você, com transparência, com clareza. Às vezes trazemos assuntos mais fortes, mais contundentes, falando da prática da vida sexual para os adultos, para os jovens. Em todos os programas a nossa proposta vai ser a mesma, falar para você que nós precisamos estar atentos. A nossa sexualidade não é um elemento à parte da nossa existência, mas ele faz parte de um modo muito amplo, muito dinâmico, muito concreto, e ele é necessário ser visto com a verdade que exige, com a qualidade que precisa, com o valor que tem, porque de todas as formas a nossa sexualidade, sendo ela maltratada, mal elaborada, mal vista, mal cuidada, ela repercute na saúde da nossa família, na saúde mental, na saúde emocional. E eu quero dizer para você que essa conversinha de que nós podemos fazer o que queremos, do jeito que queremos, que o nosso corpo é nosso, não importa nada para ninguém, eu digo para você que isso é para quem não acredita que esse corpo foi comprado por preço de sangue, pelo preço que Jesus Cristo pagou. Nosso corpo é chamado, segundo a Bíblia, templo do Espírito Santo. Portanto, não o leve de maneira leviana, segundo o seu jeito de pensar, que nem é seu jeito. Alguém está ensinando você a pensar como pensa. A roupa que você veste, alguém disse para você vestir assim. Wélida, outro dia, e você já deve ter tido conhecimento disso, aliás, aqui entre nós, você é a pesquisadora, e eu sou mais a bisbilhoteira, mas você talvez até tenha contemplado aqui no seu livro que eu recebi hoje, ganhei hoje, é o mais novo livro dela, Olhai para os Lírios do Campo. Inclusive, ela fala aqui sobre as vestimentas da mulher, o comportamento. Excelente, está bonito o livro. Parabéns, viu, Wélida? Deus te abençoe. Querendo contato com a Wélida, escreve aqui pra gente, eu passo, vou colocar o contato dela lá no nosso blog. E sabe aquela moda de os meninos usarem, mostrando a roupa íntima, o cuecão, assim, né? Fica aquela calça caindo, aquele cuecão aparecendo, uma marca, às vezes não tem marca nenhuma, negócio feio pra danar, e ali aquele negócio desbotado, mas tá lá. E aí, quando se aprendeu isso? Não, a galera tá usando, a gente é livre para usar o que quer, nós somos modernos e tal, cada um tem o seu discurso, né? É moderno, ser livre para usar o que quer, fazer do jeito que quer, que bobagem, regras, que bobagem. Eles não se dão conta, e muitas vezes eu pergunto em congressos para adolescentes, para as meninas, enfim, nas igrejas, eu pergunto para eles, e eles não sabem de onde que veio essa moda. Saiu de dentro dos presídios, de presídios americanos, homossexuais, quando estavam dentro dos presídios, quando eles estavam se colocando disponíveis para outros parceiros, eles deixavam à mostra a sua peça íntima. Foi assim que pelo menos chegou essa informação a nós, está publicado aí em sites, em revistas, enfim. E aí os nossos filhos estão usando esta moda, desavisadamente, esta moda. E isso tem a ver ou não tem a ver com a sexualização, a erotização e a quebra dos princípios morais em nossa sociedade hoje? É que nós não somos mais donos da nossa própria existência. Os outros pensam por nós, nós não questionamos e estamos vivendo assim, dizendo que somos livres. E assim, a gente
Eu me preocupo muito porque esses modismos, eles chegam e nós estamos envolvidos com tantas coisas que a gente muitas vezes não tem tempo ou não separa tempo para irmos pesquisar para ver que tipo de envolvimento os nossos filhos estão tendo. Por exemplo, uma moda que já não é mais nova, mas é muito forte, que envolve muitos filhos, muitos adolescentes, muitas crianças também, e que muitos pais não conhecem, às vezes nunca nem ouviram falar, é o tal do sexting. O que é isso? É um modismo que foi copiado dos Estados Unidos, em que as pessoas filmam ou fotografam o seu corpo, principalmente as partes íntimas, ou então fazem fazem uma gravação deles praticando o ato sexual, ou então em poses extremamente inapropriadas, e mandam por mensagem de texto via celular. As namoradas passam para os namorados, né, nesse jogo da sensualidade, da sexualidade. E na hora do intervalo na escola, o que os alunos, as rodinhas dos alunos, eles fazem é ver os filmes e as fotos que cada um recebeu no final de semana. E isso foi feita uma pesquisa por uma ONG que tem no Brasil muito séria, que pesquisa sobre a violência pelos meios eletrônicos, a Safernet, e eles verificaram... Safernet é uma das ONGs mais sérias que existem no Brasil em relação a isso. E eles, então, verificaram que isso tem acontecido com crianças a partir dos 5 anos de idade. Elas já estão praticando essa questão do sexting. E é uma mania, né? Virou moda. E já existem muitos casos, muitos depoimentos de pessoas que já tiveram a sua vida comprometida quando, depois que terminou o namoro, o antigo namorado, revoltado, chateado, enfim, sei lá qual o motivo, mas tornou público, colocou na internet. E tem até um caso lá no Paraná de uma pessoa, o namorado terminou, eles terminaram, o namorado postou as fotos, o filme deles tendo o ato sexual, e ele postou na internet o vídeo, colocou o nome da namorada, o endereço, o local de trabalho e o número do celular dela. E ela coloca, então, as grandes dificuldades e constrangimentos que ela passou, inclusive perdeu o emprego por conta dessa situação. Então, realmente, é uma coisa muito complicada e os nossos filhos podem estar envolvidos nisso e, às vezes, a gente nem sabe. Por isso, eu acho assim, tão importante programas de televisão como este, em que a gente pode estar levando informações para as pessoas, porque, às vezes, nossos filhos estão envolvidos com coisas que a gente nem sonha, nem imagina. Televisão e rádio, né? Um abraço para os nossos amigos que nos ouvem pela Rádio Novo Tempo. É bom ter vocês aqui na nossa companhia também. De verdade, esse é um espaço que nós temos com um certo privilégio. Exatamente. De falarmos de modo até contrário do que o discurso comum do dia a dia. Exatamente. Então, que Deus... obrigada, Senhor, por esse espaço, por essa condição de estarmos aqui no rádio e na televisão falando sobre este tema. Na internet. A internet, muito bem. Eu trouxe aqui, Darleide, um bilhete que uma professora pegou na sala de aula. Estava tendo aqueles bilhetinhos, né? Os alunos ali passando, e ela pegou um bilhetinho. E o bilhetinho dizia assim: bilhete que dê, né? Ela coloca só as iniciais aqui para preservar as pessoas. D, de 8 anos de idade, entregou para J, de 8 anos de idade também. O bilhete dizia assim: N, de 6 anos, está passando a mão nas meninas. M, de 8 anos de idade, está se masturbando na sala de aula. A mãe do H veio reclamar porque B está entrando no banheiro das meninas. Preciso que você converse com M, com JV, com AC e com W. Eles estão beijando na boca na sala de aula e todos esses têm 9 anos de idade. E por fim o bilhete dizia: K chegou hoje com pulseirinhas do sexo.
que essas pulseirinhas elas já não são mais novidade. Algumas pessoas acharam até que elas já tivessem saído de moda, mas elas não saíram de moda. E elas estão aí dando adeus à inocência das nossas crianças, continuam aí de forma bem intensa, principalmente a pulseirinha preta. O que significa a pulseira preta? A preta significa que a pessoa quer fazer sexo. Ah, tá disponível. Então, Tá dependendo das disponível. cores, acho que eu lembro disso, dependendo das cores, ela Isso. está disponível, enfim, para a prática sexual. Esses são os brinquedinhos que muitos dos nossos filhos levam para a escola, aprendem na escola. Outro dia, uma menina de 6 anos, a mãe veio apavorada para mim, eu estava em Aracaju, e a mãe disse assim: Darleide, estou aflita. O que houve? A minha filha tem 6 anos de idade, ela perguntou para mim: mãe, o que é transar? E assim, filha, onde você ouviu? E ela disse: a minha colega estava explicando para mim. Hã? Explica. E a mãe ficou assim: meu Deus, Darleide, a minha filha é inocente, a minha filha a gente preserva, a minha filha não assiste isso, não ouve aquilo, etc. Então, por mais que a gente preserva, ainda tem essas brechas, né, por onde entram essas informações fora de hora. 6 anos, Darleide, ela estava assim, não estava entendendo nada. Eu falei: você vai ter que sentar com sua filha, aos 6 anos de idade, e vai conversar com ela de uma maneira leve, mas você não pode deixá-la sem resposta, não pode deixá-la sem a sua palavra, você não pode cortar esse vínculo e tal. E ela: mas eu nem sei por onde começar. Pais e mães precisam saber por onde começar. E pode ser que vocês sejam acessados, buscados por estes filhos antes da hora que vocês tenham planejado. Talvez você estivesse pensando: quando meu filho tiver 10 anos, quando tiver 11 anos, eu vou conversar com ele sobre sexo. Não dá. É desde pequeno ter que orientar os pequenos, porque ele já na escola vem com informações que te deixam assim, ó. Não adianta mais dizer para o seu filho que ele veio do bico da cegonha. Que cegonha, mãe? Que loucura. Nunca nem vi cegonha, um urubu, quanto mais uma cegonha. Essas coisas malucas que a gente vai falando para filho, não cabe mais. Outro dia um convidado meu, pastor Nelson Júnior, um abraço para o pastor Nelson, ele falando assim, que falou para a esposa dele: querida, quando nossa filha perguntar de onde eu nasci, não vem com essa história de sementinha, que eu não sou agricultor. Então, assim, tem que ser claro, mas de uma maneira clara, coerente com a idade do seu filho, entenda. Mas não adianta inventar mais coisinhas que não dá, não cola mais. É. E só retomando um pouquinho, para fechar essa parte do sexting, eles criaram um jogo com o sexting. E o jogo é o seguinte: adolescentes fizeram do sexting um jogo. Elas fotografaram partes dos seus corpos, misturaram as partes, né? Pegaram a foto, misturaram e mandaram para vários garotos. E o jogo é o seguinte: o garoto que conseguir identificar mais rapidamente de quem é aquela parte do corpo da menina, ele ganhou o jogo. Meu Deus! Então, assim, eles são extremamente criativos. Minha gente, mas é criativo para o mal, vamos criar para o bem, pelo amor de Deus. Realmente e o que a gente vai fazer, Wélida? complicado. O que faz? Qual é o apelo que se faz a esses pais a mais para a gente ir fechando o programa de hoje? Bom, de fato, é importante nós termos conhecimento dos problemas, né, porque isso faz parte da nossa rotina, né? E você falando aí sobre a importância dos pais orientarem os filhos, de repente fica até que uma sugestão, não sei se vocês já fizeram, mas tem um programa em que oriente os pais como trabalhar esse tema da sexualidade com os filhos da maneira apropriada, de acordo com os padrões da palavra de Deus. Então, porque assim, é uma dificuldade que a maioria dos pais tem, que é falar sobre sexo com os filhos. Exatamente. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, é importante a gente trazer essas temáticas para a gente refletir, saber o que existe, o que está acontecendo aí, às vezes, dentro da nossa casa, mas não dá apenas para ficar falando sobre o problema, a gente tem que partir para a parte prática. Tá, tem um problema, e agora? O que eu faço para resolver? Ou como que eu previno para que não tenham esse tipo de problema? Então, a gente trouxe aqui algumas sugestões práticas para ajudar você aí a se prevenir ou então para tentar ajudar seu filho a sair dessa situação. Eu trouxe então, eu queria compartilhar a primeira dica.
No que diz respeito ao vestuário, como é que eu ajudo a minha filha que já está tão acostumada com essa vestimenta sensual, sexual, como eu ajudo ela a ter uma vestimenta modesta? Então, eu coloquei aqui o seguinte: ajude-a a desenvolver o gosto por roupas apropriadas para a idade dela. Então, ela precisa compreender que existem roupas que são apropriadas para a idade dela e roupas de adultos. Vou puxar novamente aquele texto lá de Eclesiástico: há tempo para tudo. Então, evite sapato de salto alto, aquela conotação extremamente adulta. Deixe a sua filha ser criança, faça ela ver o quanto é bom, o quanto é importante para ela ser criança. Outra dica: quando a sua filha ganhar uma roupa que não é apropriada para a idade dela, converse com ela, explique para ela. Eu acho que falta muito diálogo em casa com os pais e os filhos, porque no diálogo é que a gente orienta, é que a gente conduz o pensamento dos nossos filhos da maneira apropriada. A gente tem que conversar mais com eles. Quando eles não conversam com a gente, eles conversam lá fora. E o que eles trazem lá de fora nem sempre está de acordo com os nossos padrões morais e espirituais. Então, é importante você conversar com ela. Olha, você ganhou essa roupa, mas ela não está apropriada. O que a gente pode fazer com essa saia que está curta para deixar ela mais apropriada para a sua idade, para o seu tamanho, mas deixá-la bonita? Vamos numa loja escolher um tecido bem bonito para a gente fazer um arranjo especial na sua sala? Dá para... Na sua saia, não na sua sala. Na sua saia. Então, tornar a situação assim gostosa, prazerosa, mas ao mesmo tempo interessante. Ajude a sua filha a entender também a questão dos sapatos apropriados para ela, é uma outra dica. Cuidado com acessórios, as roupas íntimas, a questão de maquiagem, a gente tem que ter cuidado com isso, converse com ele sobre isso. As roupas de banho também, cuidado com que tipo de roupa de banho a sua filha está utilizando. E por fim, ajude a sua filha a entender que é preciso preservar a pureza infantil, que isso é um dom de Deus. A inocência, o prazer de ser criança é fundamental para que ela passe por essa fase de maneira saudável e se torne uma mulher de Deus quando for uma adulta. Amém. Isso serve também para os meninos, né? Agora há pouco citei a moda dos meninos, tem muito a ver com isso também. A gente fala mais com a figura feminina, porque de fato nossa sensualidade se expõe mais, mas os meninos estão absolutamente fora do tempo, fora do contexto, o que eles veem, o que eles leem. Isso porque nós não falamos aqui na literatura, hein? Nossos filhos lendo, crianças aí lendo livros, textos, enfim, expostos a certos livros que não são para eles, adolescentes, meninas lendo aquele livro lá dos 50 Tons do Inferno, aquelas coisas lá. Enfim, como que os nossos filhos vão ficar dessa maneira? Não pode ficar. Que não sejam os seus filhos, proteja-os, guarde-os e aprendamos todos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que Deus habita em nós, que nós não somos alguma coisa passageira que nasceu, cresceu, morreu e ficou por isso mesmo. Nós temos um lugar de onde viemos e um lugar para onde vamos voltar e é para o coração do Pai. Que Deus abençoe a você, visite você com discernimento e sabedoria, para viver e ensinar os seus filhos e que você trabalhe a sexualidade em casa, em família, com você, com seus filhos, onde você estiver, com sabedoria. Que Deus te abençoe. Nosso encontro fica marcado toda semana e nós vamos sempre esperar por você. E você, espere por nós. E que Deus te abençoe. Até lá.